Bom, estamos aqui, graças a Deus, para mais um estudo de Sua Palavra, um culto de doutrina com base nos símbolos de fé da nossa igreja. E nós vamos... Os símbolos de fé da nossa igreja, um deles é a confissão de fé, né? São 3 os símbolos de fé que nós professamos, cremos e defendemos. E o culto de doutrina serve para isso, para alicerçar os crentes no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar, aprender juntos a lição de número 11, que é a justificação da confissão de fé de Westminster. Vamos orar, irmãos? Deus querido e bondoso, queremos te louvar, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Muito obrigado pela tua salvação, muito obrigado por ter nos protegido de muitos males, pestes e guerras. Muito obrigado por ter preservado as nossas famílias diante do caos que o mundo está vivendo. Se for de tua vontade, Senhor, assim como tu fizesse o milagre no dia da última praga do Egito, protegendo todos os primogênitos e as casas de todos os cristãos e de todos aqueles que acreditavam e creram no sangue do Cordeiro, faze a mesma coisa com os teus filhos hoje, Senhor, nos dias atuais. Obrigado por tudo, ilumina-nos nesse estudo, que é textos, doutrina da tua palavra que o Senhor deixou para nós. Nos ajuda, com gratidão te oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu estava dizendo, né, nós estamos estudando todas as quartas-feiras o nosso culto de doutrina, né? Aqui o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana da Reforma, na cidade de Capim. E hoje é o estudo de número 11, onde nós vamos aprender sobre a justificação. O que é que, inclusive, tem algumas pessoas que lutam porque não entendem, não aceitam esse ato salvífico, poderoso, que provém do nosso Deus. Eu quero tomar como base, à luz das Escrituras, Romanos, capítulo 3, os versículos de 21 a 26. Romanos, capítulo 3, os versículos de 21 a 26, que é o texto base para a gente estudar esse assunto de hoje. A justiça por meio da fé. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção, que é o sangue, que era em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja Deus. Que do Senhor nos abençoe e nos ilumine nesta noite. O que é que a nossa confissão diz? A nossa confissão diz que a experiência do pecador, que de culpado passa a ser considerado justo diante de Deus, é sem dúvida a mais sublime
em sua relação com o Criador. Ou seja, eu tive uma experiência quando eu recebi a graça de Deus como salvadora para a minha vida, e que essa experiência ela me faz entender que eu era culpado, eu era condenado, eu estava destituído da glória de Deus, eu não via as coisas da Bíblia com os olhos da fé que eu vejo hoje. Mas aí então, quando a graça de Deus me alcança, eu passo a ser considerado justo diante de Deus. Veja bem, é preciso a gente dizer aqui e mostrar que essa justiça, irmãos, é para quem entende da fé, para quem crê e para quem entende um ato espiritual. Eu sou justificado diante de Deus para Deus. Para quem não conhece Deus, talvez eu ainda possa estar sendo alguém do mesmo jeito. Boa noite, Ailson. Meu querido Ailson, Deus te abençoe. Estou melhor dos olhos, viu, meu irmão? Obrigado pelas orações. Mas agora, sem dúvida, a mais e sublime relação que eu tenho com o Criador Deus, de que agora eu continuo sendo pecador, mas eu não sou mais um pecador condenado. Eu continuo sendo pecador porque eu continuo sendo o mesmo ser humano, eu continuo comendo as mesmas coisas que eu comia antes, trabalhando no mesmo serviço, andando pelos mesmos caminhos, falando na esfera humana, eu continuo pecador, só que eu agora sou um pecador redimido. Eu fui apresentado a Deus por Jesus Cristo, que me considerou agora de culpado, de condenado, de sujo, de prostituto, mentiroso, enganador. Eu fui apresentado a Deus por Jesus Cristo como alguém que está justo. Por isso o nome justificação. A nossa confissão de fé também ela nos diz, irmão, que a doutrina abordada nesse estudo trata exatamente desse ato extraordinário de Deus que, na pessoa de Jesus Cristo, nos considera isento da culpa da condenação. Sabe? Eu tinha todos os requisitos, eu e você, nós, tínhamos todos os requisitos de alguém que preenchia todos os laudos para sermos condenados. Todos. O que você possa imaginar, a gente estava dentro desse padrão de sermos condenados. Mas o que é que acontece? Acontece que a justificação é um ato extraordinário de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que nos considera isento dessa culpa e dessa qualidade de condenado. É como se a gente estivesse num tribunal, está lá todos os advogados de acusação, cometemos um crime, o nome desse crime chama-se pecado, e esse crime chamado pecado é um crime que por si só ele tem uma suficiência para nos colocar em uma prisão. Não 20 anos, 10 anos, 30 anos, mas nos colocar numa prisão para sempre, chamada de prisão eterna, sem Cristo, sem misericórdia. É assim que vive o homem sem Cristo. Mas quando Deus envia Jesus, que derrama seu sangue, e o sangue dele propicia o meu pecado, expia o meu pecado. O sangue de Cristo lava o meu pecado. Em outras palavras, o sangue de Cristo derramado na cruz ali do Calvário, naquele ano, no ano 33 de sua vida, de sua morte,
Aquele sangue ali, ele paga a dívida. E me livra dos meus acusadores, de toda a acusação. Eu fico isento agora do meu pecado. Agora é como se eu tivesse, irmã Dilvana, Deus lhe abençoe, saudades, um abração no irmão Cláudio. É como, irmão, se eu cometesse um crime, fosse isento do meu crime e agora eu estou em liberdade plena. Eu não devo mais nada à justiça. É assim que Cristo nos apresentou a Deus, de pecador para alguém que foi justificado por Ele na cruz. Esse é um ato extraordinário de Deus, isento da culpa. Eu fui justificado e, consequentemente, fui beneficiado com todas as bênçãos, e a maior de todas as bênçãos, chamado a bênção da salvação. Tá certo? É preciso entender que, antes de tudo, porém, que nada fizemos para merecermos essa graça. Ou seja, a gente não precisou pagar o advogado, não precisamos contratar o advogado. Dentro dessa acusação, a gente só precisou dizer uma palavra. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Confessar Cristo como Senhor foi a única coisa que precisamos fazer para continuar nessa justificação que a teologia reformada chama de preservação dos santos. E nós não fizemos nada. Foi um ato específico que teve partiu do céu, de Deus, da sua glória. A ideia foi dele, de nos justificar e de nos apresentar ao Pai. E esse ato de justificação é uma expressão da misericórdia, do grande amor que Deus tem para com seus filhos. Vocês lembram naquele texto que ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira... Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A justificação é um ato livre da graça de Deus para com todos os pecadores, no qual ele perdoa todos os pecados, aceita e considera as pessoas justas aos seus olhos. Veja que interessante aqui, irmãos, é que Jesus é quem aceita eu e você. É Jesus quem aceita o pecador. Então, aquela ideia, lembra dos evangélicos de dizer que eu aceitei Jesus? É uma palavra com um teor errôneo, né? Com uma pronúncia errada. Nós não aceitamos a Jesus como Salvador. É Ele que aceita o pecador para o salvar. E quando Ele aceita, Ele considera justo diante de Deus. Tá certo? E não por qualquer coisa nele operada, ou porque eles fizeram alguma coisa, nós, né? Mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, e a eles imputadas por Deus e recebidos somente pela fé. É isso que diz o Catecismo Maior na sua pergunta de número 70. Então, é preciso a gente entender que nós não fizemos nada por isso, nós não fomos justificados porque somos bons, porque damos esmola, porque entregamos o dízimo, porque fazemos qualquer ato. Não. Lutero disse que toda nossa santidade é pecaminosa. Ou seja, nenhum ato que eu fiz, faço ou irei fazer vai me tornar justo. Eu me torno justo diante de Deus. Eu me torno justo diante de Deus por causa da graça de Deus, da livre graça de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa do amor de Deus que entregou o seu Filho Jesus para que esse ato de justiça viesse até mim, por sua graça e por sua misericórdia. É interessante, né? Eu tomei um livro aqui que a gente estuda para a classe de catecúmenos. Esse livro é muito bom, ó. Curso para catecúmenos. E
na sua página 67, o irmão Adão Carlos Nascimento, o reverendo Adão Carlos, ele diz o seguinte: o que é a justificação? É quando o pecador aceita a graça de Deus, é alcançado pela graça de Deus e ele não resiste, tá certo? E então ele tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele é justificado diante de Deus mediante a obra redentora de Cristo. Não nada mediante eu e você, mas mediante a obra redentora de Cristo. A justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus, a justiça de Deus na justiça de Jesus, no qual ele declara, com base nisso, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vista ao pecador. Ou seja, Cristo, todo pecador, ele justifica e o apresenta ao Pai agora como salvo na pessoa bendita de Jesus. Ou seja, isso significa que todos os pecados do crente foram perdoados. Todos os pecados do passado, do presente e do futuro. Queridos, isso é algo tremendo da parte de Deus. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Que o ato da justificação, pela obra redentora de Cristo na cruz, quando ele morre e é ressuscitado, quando ele diz assim, Pai, está consumado. Acontece ali o ato dessa justificação, em que Deus, em Jesus, perdoa os pecados que foram os pecados que eu e os pecados que eu ainda vou pecar. Isso porque, veja bem, por que eu estou dizendo isso? Veja bem, os pecados do passado, do presente e do futuro. Com base nisso, temos Romanos capítulo 8, versículo 1 e Romanos capítulo 5, versículo 1. Isso por quê? Porque a justificação, contudo, eu sou justificado, eleito, meu nome está escrito no livro da vida, eu agora sou crente, eu agora sou salvo. Boa noite, José Anselmo. Eu agora sou filho legítimo de Deus por adoção, o assunto da próxima aula. Porém, queridos, nada disso impede que eu peque. Eu ainda continuo sendo um homem pecador. Carla, Márcio, Deus abençoe. Eu ainda sou pecador, eu ainda peco. Eu ainda continuo tendo uma vida, embora de santificação, de justificação, mas sujeito ao pecado. Por isso que na cruz, Cristo perdoou os pecados que eu cometi, os pecados que eu cometo e os pecados que eu ainda vou cometer. Então, nada disso impede. Por quê? Porque todo homem é pecador, nasce em pecado, pecou no passado, peca no presente e continuará pecando até o momento de sua morte. Agora, é preciso eu entender que esses pecados que eu cometo são pecados que a teologia reformada chama como é que eu vou dizer aqui, meu Deus? Que eu não peco com alegria, você entende? Eu não peco com alegria, eu não peco com prazer. Eu peco porque eu sou pecador. Não é o pecado que me faz pecador. Eu sou pecador e por isso eu peco. Veja bem o que ele diz aqui, ó. O homem, todo ser humano é pecador, ele nasce em pecado, ele pecou no passado, ele peca no presente e continuará pecando até do momento do seu nascimento até a sua morte. O apóstolo João, escrevendo a crentes, afirmou: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós nos enganamos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fizemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. Ou seja, nós continuamos sendo pecadores. Agora somos pecadores redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Somos pecadores que fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus. Aquele que recebe Cristo por sua graça como seu Senhor e Salvador, com toda certeza, isso não significa que o crente não esteja sujeito a pecar e a quebrar a sua comunhão com Deus. Mas o verdadeiro crente jamais cairá completamente
Isso significa que sua fé e seus hábitos cristãos jamais desaparecerão inteiramente da sua vida. Exemplo disso é o filho pródigo. Você está entendendo? O filho pródigo saiu de casa, pegou seus bens, gastou tudo, mas teve um momento que havia algo dentro dele ainda lá, porque ele não caiu totalmente. Porque o verdadeiro filho de Deus nunca deixa de ser filho de Deus. Ele não cai totalmente. Mas essa perseverança também é obra do Espírito Santo. Os teólogos chamam isso de perseverança dos santos e a define como a contínua operação do Espírito Santo na vida do crente. Então, a justificação ela tem esse lado que nos torna pessoas que mesmo a gente sabendo que não vamos parar de pecar, mas a gente tem um advogado, que é o Senhor Jesus Cristo, que nos justifica todos os dias. A gente peca, pede perdão e Ele nos perdoa. Agora, eu queria que você entendesse que a gente não peca por prazer. A gente peca porque a gente sai de casa de manhã, ora, faz a nossa meditação, lê a palavra de Deus, certo? De repente, Satanás envia alguma coisa e muitas vezes, na maioria das vezes, nós pecamos por palavras, obras e ações. Mas não é um pecado que deixa o crente caído. A palavra de Deus, os escritos sagrados, diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. O justo. Você precisa entender e absorver os sentidos éticos santos da palavra de Deus. Por isso que nós somos justificados. Qual é o papel da Trindade na justificação? Qual é o papel do Espírito Santo na justificação? O papel da Trindade é que a justificação é idealizada pelo Pai, sendo um ato da livre graça de Deus. A justificação é a possibilidade pela obra de Cristo, a qual é imputada aos crentes. A justificação é efetivada na vida do crente pela ação do Espírito Santo, que lhes aplica os méritos de Cristo. Ou seja, a Trindade tem um papel tremendo na justificação do crente. Pelo menos eu queria destacar 7 deles aqui. 7. O primeiro deles é que o Pai, Deus, o Pai Todo-Poderoso, quando nós fomos justificados, isso quer dizer que eu agora sou salvo, eu não vou ser salvo. Eu sou presente, pretérito do presente. Eu vou imperativo aqui, é o imperativo. Eu sou salvo em Cristo Jesus, porque foi Ele que me salvou e me justificou. Então, os 2 primeiros atos da Trindade aqui é Deus o Pai, que garante a minha salvação por causa do seu propósito e por causa do seu poder. Tá certo? Por causa do propósito dele. Jó disse que nenhum dos propósitos de Deus deixariam de ser executados. E o poder, porque em Cristo, Deus envia Cristo e Ele tem todo o poder. Ele é o Deus poderoso, inigualável, que somente Ele é Deus e somente Ele é Senhor. Tá certo? Então precisamos entender que um dos 7 papel da Trindade é o propósito e o poder do Deus Pai. Segundo, a morte, ressurreição e intercessão de Cristo. Primeiro, Deus Pai, os 2, certo? Agora, o Filho. Qual é o papel do Filho na nossa salvação ou na nossa justificação? Morte, ressurreição e intercessão. Ele morre no meu lugar, ele ressuscita para voltar ao Pai e ao chegar ao Pai ele intercede por nós. Ele intercede. Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por cada um dos seus filhos. Foi assim que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos capítulo 8, versículo 33 e 34 e outros versículos. Agora, então primeiro, o propósito do Pai, poder e propósito. Do Filho, morte, ressurreição e intercessão. E do Espírito Santo. Esse é o papel da Trindade na justificação do Espírito Santo.
o selo e penhor. Então, está aqui os sete principais ou princípios do papel da Trindade na justificação. O selo e penhor do Espírito Santo que garante a nossa salvação. Então, eu fui selado. Depois que eu fui selado, o envelope foi lacrado e agora aquele que eu trouxer pelas minhas mãos, aquele que o Pai me trouxer, de maneira nenhuma Satanás arrebatará. Então o papel do Espírito Santo é selar e garantir a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém aí onde você está? Outra coisa, o papel do homem na justificação. Qual é o papel do homem na justificação? Se é que existe algum papel do homem na justificação. É simplesmente aceitar pelo exercício da fé em Cristo como Salvador. Pela fé, nós somos justificados. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Segundo papel do homem na justificação é confirmar pela prática das boas obras e da santificação. Isso que eu falei aqui ainda agora, lembra de perseverar, da perseverança dos santos. Esse é o papel do homem, é a confirmação, fazer a sua profissão de fé, ser batizado, praticar boas obras, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ter aquela prática não salvífica, mas uma prática de cumprimento da palavra de Deus, dos mandamentos. Esse é o papel que ele tem. E a terceira parte do nosso estudo é quais são os outros aspectos dessa justificação do crente que foi justificado por Deus. O papel é, a justificação tem como sujeito Deus, o soberano, e como objeto os seus eleitos. Deus é o sujeito dessa oração. E quem é o objeto? Os eleitos. Deus é o autor, o criador como sujeito, e o objeto são as criaturas. Entendeu? O sujeito é Deus e o objeto são as criaturas que ele criou, e aí agora ele, dentre essas criaturas, ele vai e elege alguns para fazer essa justificação e apresentar assim ao Pai. A justificação é uma obra pela qual se manifestam perfeita justiça de Deus, bem como a sua abundante graça. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26. A graça de Deus é derramada na vida do homem. Agora, eu não sei se alguém que está nos vendo aí já viu. Um homem delinquente, errôneo, sanguinário, matador. Ele é alcançado pela graça de Deus, é justificado diante de Deus. E agora esse homem, em público, ele chora. Mas ele chora como um menino. Porque ele foi justificado diante de Deus. Ele passa a fazer coisas que tem um dado momento que até mesmo ele diz, como é que eu estou fazendo isso? Porque ele foi alcançado pela graça de Deus. E quando a graça de Deus o alcança, que faz morada nele, ele é justificado. A justificação acontece de uma vez por todas, sendo, portanto, definitiva. A salvação, ela é progressiva, ela acontece, a gente vai se santificando a cada dia, procurando se aproximar de Deus, lendo as Sagradas Escrituras, fazendo jejum e tal. Mas a justificação não. Ela é definitiva de uma vez por todas. Eu fui justificado, eu fui regenerado, eu sou salvo em Cristo Jesus. E por último aqui, a justificação foi planejada antes da fundação do mundo e a sua eficácia é a mesma de todas as épocas. Vamos ver isso aqui? O que é que a palavra de Deus e a confissão de fé nos declara diante disso? Nos declara aqui no livro de Atos, capítulo 15, versículo 11. Veja só o que é que diz. Atos, capítulo 15, o versículo de número 11, diz assim: de modo nenhum cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também.
Atos 15 e 11. Gálatas 3. Gálatas. Cadê Gálatas, meu Deus? Cadê Gálatas? Capítulo 3, versículo de 6 a 8. O que é que Gálatas diz? O apóstolo Paulo escrevendo sua carta, Gálatas, capítulo 3, olha os versículos 6, 7 e 8, diz: Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, a justificação, só porque ele creu. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, os que têm fé em Deus, a fé salvífica, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus, prevendo a palavra de Deus, que Deus justificaria os gentios pela fé. Anunciou primeiro as boas obras a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Então, estar aí, né? Essa justificação foi planejada por Deus antes da fundação do mundo. Hebreus capítulo 11, versículo 3, 1 Pedro 1 e 2, 18 e 21. Então, estar aí é um ato salvífico da graça de Deus, da bondade de Deus. A nossa conclusão é que a nossa salvação depende da graça divina e não dos nossos esforços humanos. Se dependesse de nós, não poderíamos ter segurança, porque nós somos fracos. É Cristo quem garante a nossa salvação. Foi Cristo quem garantiu a nossa vitória. Não foram os pregos que segurou Jesus na cruz, mas foi o amor dele por mim e por você. Foi o amor dele que segurou, porque ele poderia ter saído dali. Teve um momento que ele até disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feita como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Sendo assim, dependendo só da graça de Deus, a situação é diferente. Quando o próprio Deus é o guardião de nossa alma, podemos ficar tranquilos na certeza de que estamos de fato seguros, sem o mínimo resquício de dúvida, pois Cristo foi quem nos salvou. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de poderdes clamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ou seja, queridos, eu fui salvo e fui justificado por Deus, que enviou Jesus para me garantir que eu sou um eleito. Deus nos escolheu, nos chamou e nos regenerou, nos justificou, nos converteu para sermos o seu povo. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, o Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Aqui quem está falando é Judas, versículo 25. Então, isso é o ato que Deus proporcionou para cada um de nós. Fique tranquilo, você é salvo. Você foi justificado. Não vá nessa onda de que salvação se perde, não, porque quem garantiu a tua salvação foi Deus, enviando o melhor que ele tinha, o seu único filho, chamado Jesus Cristo. Que Deus aplique suas palavras em nossos corações e que possamos a cada dia guardar essa salvação, preservar essa salvação como eleitos de Deus para o louvor de sua glória. Se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira nós vamos estar na lição de número 12, que fala da adoção. Tenham todos uma boa noite, que Deus abençoe. Deixa eu orar por você. Pai, abençoa as pessoas que nos ouvem, que nos veem, e aplica, Deus, as tuas palavras nos corações, na vida de cada um deles. Te pedimos perdão porque somos pecadores, te pedimos perdão pelas suas caídas em Adão. Só existe um só que é bom, que é Deus, e nós só estamos aqui por causa da tua graça, da tua misericórdia, por causa do teu amor, porque fomos justificados
pelo teu precioso sangue, Deus. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparadouro. Abençoa cada um dos ouvintes, aonde essa mensagem possa chegar. Abençoa nossas vidas, Deus, nos guardando, nos dando a provisão necessária, nos cobrindo com o sangue do Cordeiro, expulsando de nossas casas, de nossas vidas, todo o mal que nos rodeia, em nome e para o louvor de Deus Todo-Poderoso. Amém. Uma boa noite, que Deus abençoe você.